Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Coronel Cannabis aqui no YouTube. E hoje nós trouxemos para vocês um review de um dos aparelhos mais interessantes de vaporização que nós já encontramos por aí, que é o Puffco Proxy. Esse aparelho da Puffco, da marca que é especializada para a vaporização de extratos concentrados apenas, que está entre a linha premium dos melhores aparelhos dessa marca. E ele tem uma característica muito interessante. Ele é capaz, nesse mesmo aparelhinho, misturar a tecnologia da Puffco, que garante qualidade, que garante um bom sabor no uso das extrações, e um design clássico que lembra o de um cachimbo. Interessante, né? Quer saber mais? Espera a nossa vinheta. Agora é a hora do nosso unboxing do Puffco Proxy. Essa é a caixinha dele, gente, uma caixa grande, assim, bem legal, fácil de abrir. Tem um selinho de segurança aqui também, agora eu já tirei, né? Mas você ter certeza que o seu aparelho tá lacrado, ele vai ter um selinho aqui. E eu queria dar um destaque a uma informação, tá? Vocês podem reparar que aqui na caixa dele vem essa inscrição Bluetooth. Mas por que vem essa inscrição Bluetooth? Porque o aparelho Proxy, esse Proxy aqui, ele tem uma característica. Você consegue, teoricamente, conectar ele num aplicativo que está disponível no Android ou na Apple, para poder fazer o controle da temperatura, contar o número de sessões que você já teve no seu aparelho. É um aplicativo bem legal, feito da Puffco, oficial da Puffco mesmo, que você consegue ter acesso ali pelas App Store. Porém, na Apple, você não consegue ter acesso direto, é um pouco mais complicado, tá? Eles até têm ali a própria tutorial da Puffco explicando, mas existe também essa possibilidade. No Android é mais fácil, na Apple é um pouquinho mais difícil, mas é bom vocês saberem que tem um aplicativo que você consegue controlar a temperatura, fazer algumas customizações no seu aparelho, enfim, queria dar esse destaque aqui pra vocês. Agora vamos direto aqui pro abertura dessa caixa, uma caixa bem legal, bem bonita, vem nesse estilo maletinha aqui, serve até pra guardar ele no dia a dia, e olha que lindo, gente, olha que coisa maravilhosa. O aparelho em si, como eu falei para vocês antes, ele tem um design único. Ele mistura a tecnologia da Puffco, né, a tecnologia de uso de concentrados que só a Puffco tem, que oferece a melhor experiência possível, e um design clássico de um cachimbo, digamos assim, tradicional, meio aquele cachimbo de mago, aquela coisa assim, meio mística, né? Isso é uma característica desse aparelho, isso é muito legal. Você consegue trocar esse vidro aqui também. E ele é formatado basicamente no quê? São duas peças. Essa peça aqui, que é vidro borossilicato, tá? Que você consegue limpar, tirar, trocar, enfim. Tem outras peças, outras coisas que você consegue comprar. E aqui, onde está toda a tecnologia do aparelho. A bateria e a 3D Chamber, que está aqui, que a gente vai explicar depois para vocês um pouquinho melhor, tá? Então assim, onde que você coloca o concentrado? Você coloca o seu concentrado aqui em cima para você poder fazer a vaporização. Esse aparelho, ele tem só um botão, assim como outros da linha Puffco. O botão se encontra aqui, tá? E é aqui nesse botão que você controla todas as funções do seu aparelho. A gente vai mostrar na hora de fazer o uso ali para vocês, tá? É bem legal. O conector do carregador também tá aqui embaixo. E olha só, o vapor desse aparelho, ele sai por esse furinho aqui na lateral, né? Quando você encaixa ele aqui no vidro, você vai vaporizar por esse bocal, vai controlar o fluxo da extração e o vapor vai circular aqui dentro. E é importante destacar a coisa, gente, você não pode botar água nessa parte de baixo desse aparelho aqui. Da forma que ele vem, ele tem outros vidros que você pode colocar água, mas aqui no Puffco Proxy tradicional, você não pode botar água de forma nenhuma, com o risco de você danificar seu aparelho, tá? Então esse é o aparelho que vem aqui na caixa, e vamos ver o que mais tem aqui na caixa, né? Nós temos aqui o manual, que vem grudado, ó. Lembra o negócio que eu falei do aplicativo? Você consegue ter acesso por esse QR Code, que já vem, ou no próprio site da Puffco também você consegue ter acesso. E aí a gente tem aqui um manual visual, gráfico, né, desenhado, que explica ali exatamente como que você faz o uso dos botões. Você consegue ver aqui, um manualzinho bem fácil de entender. E mais manuais e garantia, explicação de garantia, de questões técnicas ali, que vem em diferentes línguas separadamente aqui para vocês nessa caixinha, tá? O que mais que a gente tem aqui? Olha que massa, ele tem esse compartimento onde nós encontramos um carregador USB-C para você fazer a carga do seu aparelho. A gente encontra os cotonetes de algodão biodegradável, que são esses cotonetes que a própria Puffco te entrega, que a gente vai mostrar para vocês, que é o cotonete próprio para fazer a limpeza. Cotonetes biodegradáveis, tanto pela questão da natureza, né, pra você não ficar jogando plástico, mas também pelo fato de esses cotonetes, no momento de limpeza, que muitas vezes a câmera vai estar quente, como a gente vai mostrar para vocês, ele não derrete, não fica aquele gosto de queimado. E olha só que legal, gente, aqui nessa caixinha, nesse compartimento aqui do nosso Proxy, também tem uma espátulazinha feita de aço inox da Puffco oficial, que vem nesses aparelhos mais top de linha deles, que é muito legal, próprio para você poder pegar a sua concentrada, a sua extração e botar aqui dentro do seu vaporizador.
Então vamos lá, gente. Esse aqui, como vocês viram, é o Puffco Proxy. Olha como esse aparelho é bonito na mão. Realmente parece aquele cachimbo do Gandalf, né? Daqueles clássicos desenhos e filmes que a gente vê de mágicos, wizards. Essa é a proposta desse aparelho. Ser um vaporizador com esse design diferenciado, que lembra essa ideia de magia e tudo mais. Enfim, olha que legal. O que eu quero destacar pra vocês aqui agora é a tecnologia de vaporização desse aparelho aqui para as extrações, tá? Como a gente já falou, isso aqui é um vaporizador de extrações. Ele não serve para ervas secas, mas ele tem, assim como o Puffco Peak, que é outro aparelho top de linha da marca Puffco, ele tem a tecnologia chamada 3D Chamber ou 3D Chamber, que basicamente é o que? É uma câmera de aquecimento da extração que aquece não só pela parte de baixo, mas em todo o espaço da câmera, né? Todos os lados e a parte de baixo esquenta igualmente para que você tenha o calor realmente espalhado de forma uniforme em todo aquele ambiente da câmera onde a extração é colocada, e assim aproveitar o máximo o sabor e fazer com que a sua extração dure o máximo de tempo possível com o máximo de gosto possível. E também, é claro, essa câmera é feita de cerâmica, o que maximiza esse resultado desse aquecimento uniforme que a 3D Chamber tem. E olha que legal também de comentar, ele, assim como o seu irmãozinho Peak, possui esse carb cap, que a gente chama, que é esse espaço que controla o fluxo de ar aqui da câmera, no estilo joystick. Ou seja, na hora de vaporizar, você consegue controlar o fluxo de ar, maximizando o resultado da vaporização da extração só com o movimento do dedo, da forma que eu estou fazendo aqui para vocês. É muito legal, é realmente um aparelho muito impressionante na qualidade do vapor que ele consegue entregar graças a essa tecnologia. Agora sobre a bateria do Puffco Proxy. Gente, é o seguinte, assim como outros aparelhos da marca Puffco, a bateria desse aparelhinho aqui é interna, ou seja, ela não é removível, você não consegue tirar. E você faz a carga dela aqui nessa entradinha USB-C que você vê aqui na lateral. Você consegue usar qualquer carregador comum para fazer a carga da sua bateria. É uma bateria de lítio, então é uma bateria que tem uma boa resistência, uma boa durabilidade e que carrega rapidamente também. E olha que legal, nos nossos usos e o que a gente pesquisou, essa bateria dele dura tranquilamente para um uso moderado, regular ali, diário, né? Que você vai fazer vários usos ao longo do dia. Você consegue usar com toda certeza um dia inteiro de carga e aproveitar bem, fazer suas sessões ali das suas extrações sem nenhum problema, sem ter que carregar novamente. E quando for carregar, vai ser rapidinho, tá? Então é um aparelho que tem sim uma bateria legal, está entre os melhores aparelhos da marca Puffco. Agora a gente chegou em um dos momentos mais legais do nosso vídeo, que é a hora da gente fazer o guia prático do uso do nosso Puffco Proxy, esse aparelho lindo, maravilhoso que vocês viram aqui. E é o seguinte, é super simples, tá, gente, de você fazer o uso do aparelho. Tudo que você vai controlar no seu aparelhinho vai ser basicamente através desse botão frontal que a gente já te mostrou. Mas antes de eu começar a usar, eu preciso deixar um esclarecimento aqui para todo mundo, tá? Esse aparelho ele só serve para extratos concentrados, que aqui no Brasil a gente conhece como meleca, né? Que tem nomes como crumble, live resin, enfim, tem vários tipos de extratos dessa forma. Ou seja, ele não serve para você fazer uso do ice, do dry, do pretinho e outros nomes coloquiais que temos por aí de extratos que são muito mais sujos, no sentido de ter mais resíduo botânico, né? Esses extratos eles não servem para vaporização porque eles não são considerados full melt, que é um termo em inglês que significa que ele desaparece completamente depois de ser aquecido. Basicamente é isso. Então não é qualquer extrato concentrado que você consegue usar no seu Puffco Proxy, tá? Isso é muito importante ficar claro. E vamos lá, como eu expliquei, só por esse botãozinho aqui você consegue fazer todo o uso do seu aparelho. Como é que a gente vai fazer o uso? Primeiro, eu vou carregar eles aqui para vocês, aqui dentro da câmera de cerâmica dele. Então a gente vai pegar um pouquinho de extrato, né? No meu caso aqui eu tenho um live resin. Um pouquinho, pode ser isso aqui, pode ser menos, pode ser mais, vai depender do seu uso, da sua necessidade, tá? Eu peguei isso aqui que eu acho que é o suficiente pra gente fazer a nossa demonstração. Você vai vir aqui com esse seu extrato, com a sua espátula que você estiver usando, e você vai aplicar, né? Colocar o seu extrato aqui no fundo da sua câmara de cerâmica. Ele vai ficar mais no fundo melhor. A câmera de cerâmica 3D, que é o caso do nosso Puffco Proxy, ela aquece em todos os cantos. Então, teoricamente, você pode só botar na lateral que ele já vai funcionar, tá? Eu sempre prefiro botar lá no fundo, mais ou menos dessa forma aqui, que vocês conseguem ver. Acho que vai dar o foco aí pra vocês. Colocou aqui dentro, tampou, e aí você vai fazer o quê? Você vai ligar o aparelho. Como é que você liga? Você fica apertado o botão até ele piscar e tremer na sua mão. Esse aparelho aqui, ele tá ligado agora. Só ficar apertado que ele ligou. Ele tem 4 settings de temperatura, que são 4 níveis de temperatura diferentes que você pode escolher
dependendo do tipo de concentrado que você tem, dependendo do uso que você vai fazer, certo? Então ele vai da temperatura mais baixa à temperatura mais alta. E o que muda? Basicamente, na temperatura mais baixa, você vai sentir mais o sabor do seu extrato, né? O sabor do seu extrato concentrado vai ficar mais disponível, você vai sentir muito mais. E na temperatura mais alta, vai fazer muito mais vapor e vai ser mais potente, né? Essa é a grande diferença entre as temperaturas. Só que, porém, se você usa muito o aparelho na temperatura mais alta, por exemplo, obviamente a bateria vai acabar mais rápido, porque vai demandar mais energia. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. E a temperatura ideal ela não existe, porque vai depender muito do tipo de extrato que você tem e do tipo de uso que você quer fazer. Se você tiver um extrato, às vezes, mais resinoso, ele vai vaporizar melhor numa temperatura específica. Dependendo do terpeno do seu extrato, ele vai vaporizar melhor numa temperatura mais alta ou mais baixa. Enfim, não existe temperatura ideal, só que a grande diferença entre essas temperaturas é basicamente o sabor versus a quantidade de vapor e potência total do que você vai sentir. E para escolher essas temperaturas é muito simples. Apertou uma vez, estamos aqui na temperatura branca, que é a temperatura máxima. Apertou de novo, a gente vai para azul, que é a temperatura baixa, a mais baixinha de todas. Apertou novamente, vamos para verde, né, que é a temperatura intermediária. A vermelha é quase a mais alta, a branca é a mais alta de todas. É assim que você escolhe. Apertou uma vez o botão, ele já muda a temperatura. Eu vou deixar aqui na temperatura verde, que é a temperatura número 2, que para mim é uma das mais legais para você sentir um bom sabor e já começar a fazer uma boa vaporizada, né, uma boa densidade de vapor ali na sua sessão. Você pode começar na mais baixa. O ideal, no meu entendimento, é você sempre começar de uma mais baixa, pode ser a número 1 ou a número 2, e ir gradualmente subindo até a última temperatura. Assim você aproveita o máximo do seu extrato nesse aparelho Puffco Proxy. E aí, escolheu a temperatura, o que você vai fazer? Vai apertar mais uma vez para ter certeza que você está na temperatura certa. Apertou duas, ele vai começar a aquecer, ele vai tremer na sua mão e vai ficar piscando, como vocês podem ver aí no vídeo, até ele ficar com a cor completamente preenchida. Leva em torno de 15 segundos para chegar na temperatura que você escolheu, né? Então ele está aquecendo a câmera nesse processo, por isso ele fica piscando. A gente vai esperar ele aquecer, certo? E quando ele chegar na temperatura ideal, ele vai tremer na minha mão, que vai significar que ele está pronto para vaporizar. Tremeu, agora a gente vai fazer o vapor. E aí, uma dica importante é você sempre, nesse aparelho, usar o joystick, porque o joystick vai controlar o fluxo de ar e logo vai melhorar o fluxo de ar da sua vaporização. Muito gostoso, muito saboroso, tá, gente? Controlar o fluxo de ar é importante, fazer o negócio do joystick é importante, porque tem uma coisa também que é legal de você saber. Quando você faz isso, você está mudando a pressão aqui dentro, literalmente a pressão atmosférica que tem aqui dentro da sua câmera. Isso muda meio que o ponto de ebulição, tanto da resina quanto dos terpenos, fazendo com que eles sejam vaporizados juntos, tá? Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. Isso aqui substitui o carb cap, que algumas pessoas veem nos bongs de vidro, nos rigs de vidro por aí, né? Então essa é a função desse joystick, além de melhorar o fluxo, garantir que tanto terpeno quanto resina vaporizem juntos. E aí já acabou a sessão, ele desliga, ele fica em torno de 40 segundos ligado, e se eu quiser continuar, eu vou apertar novamente e apertar duas vezes de novo, e ele vai aquecer novamente. É só isso. Você pode fazer isso várias vezes, você pode subir a temperatura até a sua extração acabar, e aí você parte para a questão de fazer a manutenção que a gente já vai mostrar para vocês. E eu queria dar uma última dica que é o seguinte: tá aqui vaporizando, você não quer que desliga? Você aperta duas vezes, você vai alongar o tempo da sua sessão, né? Então você está aqui vaporizando, você não quer que desligue igual desligou agora, você aperta duas vezes, você vai ganhar mais 15 segundos na sua sessão. Aperta duas vezes de novo, vai ganhar mais 15 segundos. Assim, você consegue vaporizar até todo o extrato está sendo usado. Terminou? Pode deixar desligar ou ficar apertado, que ele vai parar automaticamente a vaporização. Incrível, super saboroso, um fluxo muito bom e estiloso, né? Vamos falar a verdade. Agora, gente, sobre a limpeza do seu Puffco Proxy, certo? É o seguinte, assim como outros Puffco, toda vez que você termina a vaporização enquanto a câmera ainda está quente, eu recomendo que você sempre faça a limpeza básica. A limpeza básica é o quê? Terminou a vaporização, você vai abrir a sua câmera, você vai pegar um cotonete, como esse aqui, ó, que eu tenho aqui, cotonete tipo aquele que eu mostrei também para vocês aqui no vídeo, que vem oficialmente da Puffco, que é um cotonete inteiro biodegradável feito de algodão, e você pode ou pingar diretamente aqui na câmera uma gotinha, usando um dropper como esse, de álcool isopropílico, sempre álcool isopropílico, tá, gente?
acetona, álcool de posto, álcool 70, qualquer outro álcool menos concentrado, o álcool etílico, né, não é interessante para fazer a limpeza desses aparelhos, porque eles acabam ficando muito mais tempo em exposição no aparelho, pode deixar gosto, pode danificar alguma questão, alguma característica ali física dele, então não é interessante você usar qualquer outro álcool que não seja o álcool isopropílico. Enfim, você pode pingar aqui direto ou deixar um pouquinho de álcool separado, pegar o seu cotonete, terminou de vaporizar, terminou a sessão, você molha o cotonete, um dos lados do cotonete com álcool e vem aqui dentro e limpa de forma circular a cada sessão, a cada vez que você usar essa parte interna da câmera do seu proxy, tá? Você vai limpar bem com álcool para tirar qualquer resíduo de resina que ficou aqui dentro e aí depois você vem com a lateral traseira do seu cotonete que você usou, a parte que está seca, e seca esse álcool completamente, tira todo o resíduo que ficou ali após a sessão. É muito importante que você limpe tudo o álcool, tá? Porque senão vai ficar gosto de álcool, na próxima vaporização você vai acabar sentindo gosto de álcool. Eu até recomendo que você deixe ele um pouco aberto para o álcool secar completamente. E por que fazer isso a cada sessão? Porque se você fizer uma sessão e não limpar, na segunda o seu aparelho já não vai estar limpo, o gosto já não vai ser o mesmo, você corre o risco de danificar, e claro que você não está mais fazendo uso medicinal, porque começa a ficar resíduos químicos aqui da sua extração, enfim, que não vão ser mais interessantes para o seu uso, para o seu pulmão, enfim. Então a limpeza tem que ser feita a cada sessão, certo? E, claro, de tempos em tempos você precisa fazer uma limpeza mais pesada do seu aparelho. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai remover a parte elétrica, aí essa parte de baixo é de vidro borosilicato, então você pode usar álcool, você pode usar água e sabão, você pode jogar aqui dentro o álcool para poder tirar a resina mais grossa que vai se acumulando, depois água e sabão, um papel toalha como esse para secar bem e deixar ela bem limpinha como qualquer vidraria. Essa parte daqui, você vai ter um pouquinho mais de cuidado. Vocês podem reparar, ó, que quando eu desrosquei aqui em cima, a câmera 3D desse aparelho sai. Essa é a parte elétrica dele, você não vai mergulhar essa parte em lugar nenhum. No máximo que você vai fazer é usar um papel toalha com álcool isopropílico e limpar as laterais e com um cotonete limpar internamente aqui a sua câmera de vaporização, os componentes elétricos que entram em contato com a sua câmera de vaporização. Então você pode vir com o cotonete, com o tempo de uso, você vai reparar que um pouco de resina vai ficar sempre aqui, então você pode vir com o cotonete e limpar bem, sempre com álcool isopropílico, tá? E não mergulhe isso aqui em nada. E essa câmera aqui, que é a câmera 3D, você pode retirar a parte de silicone e mergulhar no álcool separadamente. E essa câmera aqui, gente, como você pode ver, você pode mergulhar inteirinha no álcool, deixar ela ali mergulhada. Por quê? Porque um pouco de resina sempre vai vazar para os lados, vai ficando acumulado ali. Então você precisa fazer essa limpeza, não precisa ter medo. Você pode mergulhar no álcool tranquilamente, álcool isopropílico, novamente, repetindo para vocês. Também pode mergulhar a parte de silicone e deixar eles ali um tempinho. Depois é só retirar, certo? E com papel toalha aqui normalzinho, secar bem a sua parte de silicone, a sua câmera. Vai fazer a secagem e deixar, obviamente, que todas as partes do aparelho que você fez a limpeza ali, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, depende do seu uso, fez a limpeza, você deixa ela secar completamente para não ficar nenhum gosto de álcool na sua boca, não vir nenhum resíduo alcoólico, nada, tá? É muito importante fazer essas limpezas que eu falei, porque se você não faz a manutenção, não faz a limpeza de tempos em tempos, o seu aparelho vai sujar, vai começar a estragar, vai ter o tempo de vida útil dele diminuído completamente, porque ele ficou sujo, acaba juntando resíduo, começa a atrapalhar o aquecimento da câmera, enfim, vai pro pau. Então assim, faça a manutenção com todo esse cuidado que eu tô falando, que você vai aumentar o tempo de vida útil do seu Puffco Proxy. E esse foi o nosso vídeo falando sobre o Puffco Proxy, esse aparelho de vaporização de extratos concentrados da marca Puffco, que tem muito o que oferecer, é muito bonito, muito funcional, como vocês viram nesse vídeo. Então assim, se vocês gostaram das informações que a gente trouxe até aqui, por favor, né gente, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal para poder receber os próximos reviews e outras novidades e conteúdos do universo canábico que a gente traz para vocês. E como sempre, aquele comentário final, no final de cada vídeo sobre o vaporizador, em que a gente diz o que a gente acha. É o seguinte, o aparelhinho Proxy é um aparelho muito bom, que entrega uma das melhores experiências de vaporização de extratos concentrados que você pode ter, com toda certeza. Tem uma boa durabilidade da bateria, ele é muito fácil de fazer a manutenção, de limpar, de montar, isso é com certeza uma característica muito boa, além de ter esse design incrível aqui que vocês veem, e que, cara, é muito interessante comentar que esse vidro, você consegue trocar, a própria marca Puffco oferece outros vidros, outras linhas que você consegue trocar para deixar o seu aparelho ainda mais com a sua cara. Então assim, é realmente um aparelho assim top, que se destaca demais. E é claro, se você tem interesse em adquirir um Puffco Proxy como esse,
basta você acessar o nosso site da Coronel Cannabis, lojadacoronel.com.br, que lá você vai encontrar tanto o aparelho Puffco Proxy que está aqui na minha mão, que você vai poder adquirir num preço super especial, assim como outros aparelhos da linha Puffco e outros vaporizadores que com certeza vai caber aí na sua intenção de uso, no seu tratamento. Então se você gostou, não deixe de acessar o nosso site, você vai encontrar ele num preço especial, deixar aquele like e seguir a gente aí para mais conteúdos sobre vaporização e sobre o universo canábico. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.